E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Nativa. Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um review. Isso é novo pra mim e pra vocês também. E vai ser sobre o anime To Your Eternity. お前がどこにいようがノッカーは人を襲う。お前はどうしたい？フシ。Se você gosta desse anime, gosta do nosso conteúdo, já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Lembrando que é muito importante o like de vocês. Bom, To Your Eternity saiu o episódio agora, nesse domingo, dia 23. O primeiro episódio da segunda temporada. Esse é um anime maravilhoso e eu estou muito entusiasmada para trazer esses vídeos. Bom, um ponto muito legal. A opening não mudou. Continuou sendo a música Pink Blood, da primeira temporada ainda, só que mudou a animação. Essa é uma música que combina muito com esse anime. A letra dela, a sonoridade dela, cara, tudo combinou com o anime. No início talvez você não goste muito, mas depois você acaba se acostumando com ela. Ela é perfeita para o anime. Bom, vamos retornar um pouquinho para o último episódio da primeira temporada. Bom, nesse episódio a Pioran morreu. Era aquela velhinha que estava acompanhando o Fushi. E isso deixou ele extremamente destruído. Ele chorou, nossa, ficou muito triste porque ele tinha se apegado muito a ela. E nesse momento ele decide que não queria mais ter contato com os seres humanos, ter relações com os seres humanos. Acontece até dele se transformar em um caranguejo, indo contra ali o desejo do seu criador, e fica 2 anos do mar. Isso que o seu criador tinha falado. Lá ele tem relações com os peixes, né? Se torna amigo dos peixes, é comido, se transforma em outras coisas, enfim. Ele começa a ter estímulos no ambiente ali do mar. Por isso, inclusive, que ele para de comer peixe, porque ele acabou se tornando e conhecendo os peixes. Quando ele retorna à terra firme, o criador dele fala que os Knockers tinham voltado. No mangá, são chamados de batedores. Os batedores tinham voltado e estavam atacando a ilha. Na verdade, procurando o Fushi. E o Fushi consegue lutar contra eles, se transforma ali nos amigos dele que tinham morrido. Porém, no final, ele sente culpa por estar utilizando o corpo deles. E fala que não vai mais utilizar, não vai mais se transformar neles. E ele fala que ele só vai ficar... E ele fala que ele só vai ficar com o corpo daquele menino do primeiro episódio ali, da primeira temporada, que é o que ele mais considera que seja pertencente a ele de fato. Começa a treinar as habilidades dele, começa a fortalecer os músculos, a correr, enfim, a ficar forte. E é nesse momento, nesse meio período, que ele pergunta pro seu criador: quanto tempo eu tô nessa ilha? Ele fala: 40 anos. Dá pra ver que o Fushi, ele está entediado. Ele se sente solitário, ele não tem estímulos que façam com que ele se sinta motivado para continuar. E é nesse momento que aparece uma personagem nova, a Hisami, uma garotinha de apenas 9 anos de idade, e que ela revela logo de imediato que ela é neta da Hayase. Sim, aquela personagem que a gente odiou desde o primeiro momento que a gente viu ela, porque ela foi responsável pela morte de muitas pessoas importantes no anime, importantes pro Fushi. É essa personagem aqui, ó, gente. A Hayase. O Fushi ficou extremamente perplexo. Meu Deus, não acredito que tá a neta aqui daquele diabo aqui. Mas ela acaba informando pra ele que a Hayase tinha morrido, que foi herdado, ou seja, foi passado pra ela que ela procurasse o Fushi. Ela era guardiã dele. E ele pergunta: com apenas 9 anos? Bom, sim, ela confirma que ia ser a guardiã dele, dá um abraço nele e ela fala: foi isso que me passaram, era isso que ela precisava fazer. A gente percebe que o Fushi, ele fica extremamente incomodado, porque nos últimos episódios da primeira temporada, ele fala pra Hayase que ele odeia muito ela, porque ela foi responsável pela morte da Marty, que ele gostava muito, que ele amava a Marty como uma mãe pra ele, da Perona, era uma pessoa que ele odiava muito. Ficou muito incomodado de saber disso, mas deixou que ela ficasse perto dele ali. Tem um momento que ele vai dormir, ele não quer dormir perto dela, então ele vai dormir na mata, e quando ele acorda, ela tá assim, olhando pra ele com a mão assim, tentando pegar ele. Ele consegue segurar a mão dela e percebe que tem uma coisa no braço dela. Tinha um knocker bem aqui no braço dela, vivo.
E ele fala, meu Deus, tem um batedor aí. Ela fala, sim, foi passado de família. Ele estava no braço da minha avó, a Hayase, foi passado pra minha mãe e da minha mãe pra mim. Então, se vocês lembram bem, naquele momento que ela tava no barco, subiu aquele knocker, ele se fundiu no corpo dela. E por incrível que pareça, a Hayase conseguiu dominar aquele bicho. Lembrando do anime Parasite, né, que o Trinity, ele amarra um negócio aqui no braço dele pra que o parasita não suba para o cérebro. Então a Hayase, ela conseguiu dominar aquele knocker e fazer com que ele ficasse no braço dela. Acredito que ele dava força para ela, não sei. Mas eles estão programados para encontrar o Fushi. É uma programação deles. Por isso que a pequenininha, a Hisami, conseguiu encontrar o Fushi. Cara, muito louco isso. Eu achei assim, genial. Então o Fushi, ele decide, ele não quis cortar o braço dela, ela não deixou. Ela falou que ela conseguia controlar aquele bicho. E, bom, ele deixou, né? Então segue a vida. O criador dele sabia, ele até pergunta, nossa, ele sabia, não me avisou. Deixou que o Fushi encontrasse ali da forma dele que aquela menininha tinha um knocker ali. E o Fushi, ele decide seguir com ela, porque ele tem uma conversa bem interessante com o criador dele, que falou assim, ó, no início agora, nesse momento, você tá incomodado com ela, você sente raiva dela por causa da Hayase. E ele até fala, eu fico triste de saber que eu tenho raiva de uma criança de 9 anos, eu sei que ela não tem nada a ver com isso, mas ela tá ligada com a Hayase. Mas ele fala assim, é interessante que você crie uma resistência a ela. O que significa isso? Vá se aproximando, até o momento que você realmente não vai sentir mais nada perto dela. Então é isso que o Fushi decide fazer de verdade. Ele cria os barcos ali, ele vai bem cedinho pra praia, cria os barcos para que eles fossem pra ilha onde estava acontecendo os ataques dos knockers. Os knockers, em vez de irem atrás do Fushi, foram atacar uma outra ilha. Acredito que para atrair o Fushi. Então ele decide ir e leva a Hisami com ele, né? A Hisami e o grupo dela ali. Chegando lá, ele olha a vila de cima de uma montanha e fica receoso de ir lá por causa dos ataques dos knockers. Então a Hisami fala, você quer que eu vá? Eu vou lá, dou uma olhada, ver como é que tá e venho aqui te chamar. Provavelmente de noite, isso era de tarde, né, eles olhando lá de cima. Aí quando chega de noite, ele tá preocupado já, né, por que ela não voltou, se as pessoas tinham morrido, se tá tudo certo lá. E de repente entra 2 novos personagens vindo da mata. É uma menina e um cara, uma mulher e um cara. Eu acho que ela deve ter uns 30 e poucos anos. E o interessante é que no início do episódio, aparece essa mesma personagem lutando contra aqueles zumbis, sabe, quando os knockers pegam o corpo de uma pessoa que tá morta e transformam ela em zumbi. Então, ela tá atacando eles, matando, e eu olhei assim, eu falei, essa personagem me parece familiar, o jeito que ela tá matando. Eu até achei que era em Jananda, mas eu fiquei assim, né, só pensei. E essa mesma personagem vai lá começa a conversar com o Fushi, e do nada ela fala que os knockers estão atrás do Fushi, atrás dele, ou seja, ela conhecia o Fushi ou ouviu falar dele. E ele fala, você me conhece? Ela disse, sim, tem uma menininha que tá passando por todo lugar e tá falando sobre você. Você virou tipo uma religião, mas eu acho que ela quer mesmo te possuir, né? Pegar você, raptar você. E nesse momento a Hisami chega e informa pra eles que o chefe da vila convidou eles pra ficarem na casa dele. Aparece já o momento onde eles estão numa mesa comendo lá. Tem umas trocas de farpa ali entre a Hisami e a personagem nova que apareceu. E elas começam a conversar. E tem um momento que a Hisami pede pra que traga um chá pra ela e pra todos. A outra personagem fala que ela começou a experimentar venenos de forma bem branda para ir se acostumando, criando resistência. Novamente, a gente vê utilizando o termo que o próprio cara do capuz preto falou. O cara do capuz preto. O cara do capuz preto falou ali, a questão da resistência, que é um termo muito utilizado, inclusive, na psicologia. Que o ser humano, ele cria resistência a algumas coisas. Por exemplo, você tá em um ambiente onde tá fedendo muito. Quanto mais tempo você passa ali, mais você vai criando resistência àquele odor e começa a se acostumar com ele. Depois de uma hora, 2 horas mais ou menos, aquele lugar não fede mais pra você. Mas se chega uma pessoa nova, tá fedendo muito. Então esse termo de resistência realmente existe e ele é muito utilizado nas ciências humanas. Bom, e quando ela começa a falar sobre isso, demora uns 30 segundos. O Fushi e o outro personagem que tá com ela, né, com o menino, eles caem na mesa, dormindo. E só fica a Hisami e os outros acordados e essa mulher. E ela fala assim, então era isso que você tava tramando, né? Que era aquele mesmo chá que a Hayase utilizou pra fazer todos dormirem, lá no segundo episódio ainda. E, cara, a gente percebe que a Hisami tinha algum plano. E, principalmente, é revelado que aquela menina que tava ali,
era Tonari, gente, aquela personagem da ilha lá de Jananda, que ajudou o Fushi a fugir, enfim, que virou amiga do Fushi. E simplesmente ela aparece ali no episódio, só que o Fushi ainda não reconheceu ela. Eu fiquei assim, caramba, o que vai acontecer aqui? Qual é os planos da Tonari? Eu acho que ela vai ajudar o Fushi, mas a Hisame eu ainda tô com uma interrogação muito grande, porque eu não sei o que ela quer. Mas se ela tá seguindo, se ela foi disciplinada ali pela mãe dela, teve uma lavagem cerebral ali de acordo com a biografia da avó dela, ela vai tentar raptar provavelmente o Fushi. Então a gente vai ver isso mais pra frente. Porém, eu vi que o episódio ficou muito fiel ao mangá, isso é muito interessante. E agora vamos esperar, vamos ver o que vai dar aí pra frente. Bom, gente, então esse foi o review desse primeiro episódio. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês estão animados com esse anime. E é isso. Muito obrigado e até mais!